Nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, às 5 da tarde, acontece a performance lá do lado de fora do terminal da Praia Grande, com percurso até a Praça dos Catraieiros. Da performance Ela Disse que Queria Virar Mar. A gente vai conversar agora com a jornalista e também atriz Letícia Oliveira, que é jornalista e também atriz Letícia Oliveira, que é a performer, não é isso, Letícia? Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, tudo bem, Mayra? Tudo bem, Adalberto? Bom dia, tudo ótimo. Tudo bacana, tudo maravilha. Oi, Letícia. Então, essa performance foi um trabalho que eu criei, né, numa aula lá na escola de teatro, no Cacém. E foi algo muito simples, mas que quando eu apresentei, as pessoas ficaram muito impactadas, né, com a performance. E, por coincidência, eu tinha acabado de sair de uma internação no Hospital Nina Rodrigues, nessa época, assim, foi um pouco depois. E essa performance, ela fala sobre a falta de saúde mental, ela questiona, né, o que é saúde mental, o que é a loucura, porque são assuntos que eu vejo que são ainda muito caros para a nossa sociedade, né? As pessoas têm muito preconceito com pessoas que sofrem de algum transtorno mental, de alguma doença mental. E aí eu trago essa performance para falar um pouquinho da minha vivência e também questionar a saúde, o que é saúde mental, né? O que é a loucura, afinal? Porque eu entendi durante essa minha vida, em que eu passei mais de 10 anos sofrendo de depressão, e no meio desses 10 anos fui diagnosticada com um transtorno bipolar, passei 4 vezes internada no Hospital Nina Rodrigues, onde, por felicidade, fui muito bem tratada, mas eu trago todas essas questões na performance para falar sobre esse assunto, né? Que a gente sofre tanto preconceito. Eu já sofri tanto preconceito na vida, né? Porque fui tida como uma louca. Ah, não, Letícia é bipolar. Não, ela tem problema. Ninguém entendia que eu tinha uma doença e que eu precisava de acolhimento, de carinho, de amor, de afeto, né? De que as pessoas pudessem me entender para eu viver bem na sociedade. E a performance, ela traz todas essas questões. Maravilha, Letícia. A gente, claro, sabe que essas questões, elas são muito, como você disse, né? Elas são muito pouco tocadas, né? Para algum tipo de problematização, qualquer tipo de coisa, né? Ela é sempre deixada de lado, né? Jogada para debaixo do tapete. Parece aquela coisa também, né? Que você apresenta nessa performance também, né? De ser uma mulher negra, né? Então, assim, são coisas que são jogadas para debaixo do tapete, né? Por que você acha que essas questões elas estão tão arraigadas, né, em nossa cultura, né, em nossa sociedade? Por que elas acontecem? Por que você acredita em que, né, que leva as pessoas a deixarem essas coisas, essas questões lá debaixo do manto da vergonha, né, uma certa vergonha, ou alguma outra coisa que possa acontecer também, mas que são sentimentos negativos, né, e ter tão pouca empatia? O que leva as pessoas a fazer isso, na sua opinião? Eu acho que as pessoas não têm conhecimento do que é uma depressão, não têm conhecimento do que é uma ansiedade. As pessoas não conseguem entender as doenças. Eu digo sempre que quando você quebra uma perna, você vai lá no médico, você engessa a perna, depois de um mês a perna está boa de novo, você vai conseguir andar. Mas quando quebra alguma coisa aqui dentro da cabeça da gente, sabe? Quando você tem uma coisa que ninguém vê, porque as doenças psiquiátricas ninguém vê, são mudanças de comportamento, né? Uma pessoa que chora muito, é uma pessoa que está muito ansiosa, ou que está muito irritada, é uma pessoa que tem mudanças de humor, como o transtorno bipolar,
que as pessoas falam, fulano é bipolar, mas o transtorno bipolar são mudanças de humor em períodos, né? A pessoa passa 6 meses depressiva e do nada ela acorda achando que vai conquistar o mundo inteiro, eufórica, cheia de energia. É como se a pessoa saísse de um coma. Então, as pessoas não conseguem entender que aquela pessoa está passando por uma dificuldade, que aquela pessoa está doente. Não, as pessoas preferem dizer, fulano tá doido. Meu Deus, essa menina só vive chorando, quero que eu escutava. Gente, uma menina bonita dessa só vive chorando. Por que isso? Não merece, não pode. Né? As pessoas não conseguem compreender e acolher a pessoa que está sofrendo de algum transtorno psicológico, de alguma doença mental. Elas simplesmente ignoram e tratam com preconceito, porque não conseguem entender mesmo. Né? Eu hoje, quando vejo alguém que eu vejo que a pessoa está com algum comportamento, tipo, uma vez eu encontrei uma menina correndo nua aqui no meu bairro. Eu falei, não, essa menina está em surto. Ela não tem, ela está em surto. Né? Então, hoje eu consigo compreender quando uma pessoa está doente, porque eu já passei por isso. E o ruim é que a sociedade inteira ela não quer acolher a pessoa que tem um problema mental. Ela simplesmente ignora, taxa, não, fulano é louco, é doido, e ignora. E aí isso faz com que as pessoas elas fiquem mais doentes. A gente tem ainda uma lacuna muito grande no Sistema Único de Saúde, né? Que não tem profissionais suficientes para acolher todo mundo, porque depois da pandemia teve um boom em doenças psicológicas. O Hospital Nina Rodrigues ficou lotado durante a pandemia e depois da pandemia, porque as pessoas adoeceram mais. Então, são várias questões que envolvem essa questão cara, né, que é a saúde mental. Olha, Letícia, com certeza, tá? Concordando com isso tudo que você falou aí, claro, né? Enfim, isso leva a gente a entender a importância, né, da psiquiatria também nesses aspectos, né? As coisas elas têm tratamento, né? E esse tratamento não é todo mundo que tem condição de ter, né? Enfim, remédios eles não são baratos, são caros. A gente vive em um país em que remédios têm uma taxação altíssima, né? Também, enfim, há um abuso também da própria indústria farmacêutica em vários aspectos. Embora tenhamos aí, no nível do governo estadual e também no federal, né, alguns incentivos com alguns remédios, mas isso não chega a ser, como você disse, uma coisa massiva, né, que chega até as pessoas. E falar da importância de tratamento, né? Você disse que passou, né, como você bem mencionou, quando a gente começou a entrevista, você teve uma passagem, né? O que foi para você ter essa passagem por um hospital psiquiátrico, né? Um atendimento profissional, digamos assim. Como é que foi isso para você? Foi muito difícil, né? Não é fácil, porque você fica privado da sua liberdade. O hospital psiquiátrico não é igual a um hospital normal. Você fica lá dentro. Tipo, eu já passei 18 dias internada no Nina Rodrigues. E é difícil, não é uma situação fácil, porque você está ali porque está faltando uma... Você perde a consciência, né, do que é a realidade, do que você sai do... Você quebra a regra social quando você está num hospital desse. Quando você é dito como doente mental, que a sociedade chama de louco, é porque você fugiu do padrão social. Então, você passa um tempo ali, eles lhe dão uma medicação, ajustam essa medicação no seu organismo, e você passa um tempo ali sendo observada por terapeutas, psicólogos, pelo psiquiatra, até você voltar ao seu estado dito normal, né? É dolorido porque estar no hospital não é legal. Não só no hospital psiquiátrico, em qualquer hospital. Ninguém quer estar internado, ninguém quer estar doente.
Mas foi necessário para mim estar naquele lugar para que eu entendesse a minha condição, para que eu me tratasse, né? Me tratasse, entendesse, me conscientizasse. Foi muito difícil eu me conscientizar que eu precisava tomar um remédio para ficar bem, que eu precisava fazer uma terapia para ficar bem, que eu precisava de ajuda psiquiátrica, psicológica para ficar bem. Né? Foi muito difícil eu entender, e eu vejo que muitas pessoas não conseguem entender isso. Outra coisa que eu fiz para ficar bem foi parar de fumar, parar de beber. Hoje eu não tomo álcool, porque eu percebi que o álcool ele implicava de me deixar mal, eu misturava remédios com álcool, isso não era legal, cortava o efeito do remédio, fazia com que eu tivesse sensações que não eram legais, que eu saísse do meu equilíbrio. Então, hoje eu não bebo mais, eu não fumo mais. Tudo isso fez com que eu ficasse equilibrada como eu estou hoje. Hoje eu estou 6 anos sem ter depressão e estou muito equilibrada. Inclusive, hoje vai fazer um mês que eu estou fazendo atividades físicas, que é algo que os médicos eles falam muito para a gente fazer atividades físicas para manter esse equilíbrio. Mas o hospital foi muito importante para mim, para que eu me entendesse no mundo, para que eu visse a realidade de outras pessoas também que sofrem de doenças psiquiátricas, porque lá eu vi muita gente, meninas que foram abusadas, pessoas que perderam um ente familiar, sabe? São questões que a gente acha que levam as pessoas a surtarem, né? Às vezes morre alguém da família, a pessoa não consegue compreender e entra em surto, depressão pós-parto, que foi o meu caso, que eu tive uma depressão pós-parto muito forte e surtei, né? Depois disso, fiquei mal. Então, são coisas, são traumas que as pessoas têm e que elas vão parar lá no hospital. Muita gente vai para o hospital psiquiátrico por conta de traumas que viveu e não conseguiu, né? Não conseguiu superar, não conseguiu entender. E aí as pessoas vão parar no hospital para poder voltar. E eu acho muito ruim as pessoas terem preconceito contra os hospitais psiquiátricos, porque isso é de muitos anos, que muita gente ainda entende que lá as pessoas ficam amarradas, que sofrem violências, e não é nada disso. Inclusive, o Hospital Nina Rodrigues é o único hospital da cidade que você entra lá com a sua família. Você só fica internado se você tiver alguém da sua família para cuidar de você lá dentro. Então, todas as vezes que eu fui internada no Hospital Nina Rodrigues, eu tinha alguém da minha família lá dentro comigo, 24 horas cuidando de mim, porque eles dão um amparo psiquiátrico, né? Eles dão o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, mas alguém da sua família tem que estar lá dentro para cuidar de você, junto com o hospital. Letícia, Mayra, querida, deixa eu te perguntar, você, com toda essa sua vivência, porque a gente sabe que realmente não é fácil você chegar e dizer que você passou por essa situação, e você, com certeza, passou por diversas situações, tanto positivas quanto negativas. Com toda essa sua experiência, com essa sua vivência, o que você diz para as pessoas que, de repente, estão passando, já passaram, ou até ainda não conseguiram buscar um tratamento, buscar apoio de alguma forma? O que você diz para essas pessoas? Eu digo que a gente tem que se entender primeiro, tem que aceitar que está doente, porque a gente precisa aceitar que está doente para poder procurar ajuda, né? E, assim, procurar um apoio, alguém que possa te entender, um amigo ou um familiar que possa te escutar, que possa te ajudar. Tentar, né, o Sistema Único de Saúde, lá tem os CAPs, tem o Hospital Nina Rodrigues, tem pessoas que fazem terapias online, né, online pela internet e tal. Acho que
procurar informações sobre a doença, sobre o que está sentindo, para poder daí você se entender e saber que tipo de ajuda vai procurar. Porque realmente assim, eu percebo que as pessoas não conseguem saber o que está sentindo, o que está passando. Acho que o primeiro ponto é se entender, procurar informações sobre essas doenças para poder procurar ajuda. Um amigo também, gente, alguém, conversar com alguém que possa te dar um apoio, né, e fazer com que você se sinta acolhido, né? Se sinta mais... É um tanto complicado, Mayra, dizer assim ao certo o que a pessoa tem que fazer, porque o que deve ser feito é realmente procurar ajuda psicológica em primeiro lugar. Em primeiro lugar, procurar ajuda psicológica. Mas se você não tiver ainda esse acesso, procure informações e procure alguém que você confia para conversar sobre essas questões. Eu acho que é por aí. E algo que eu vi interessante você falar, o apoio que você teve com a sua família. Infelizmente, nem todos têm, né, esse apoio. Infelizmente, nem todos têm esse apoio com a família, né? Mas você teve esse apoio e a família é importantíssima nesse momento, com certeza, né, Letícia? A minha família inteira ficou doente comigo, sabe? Todo mundo adoeceu junto, todo mundo sofreu. Na minha família também, minha mãe, minhas irmãs, elas não entendiam o que eu passava, ninguém conseguia compreender. Mas, assim, hoje, depois de um longo processo terapêutico, de muita conversa, né, de muito... Hoje, minha família sabe o que eu sinto, quem eu sou, sabe como lidar comigo, né? Porque antes as pessoas, mesmo na minha família, não sabiam como lidar com a doença e ficavam muito desesperados, né? Muito preocupados. Minha mãe todo dia, Letícia, tu tomou o remédio? Tu tomou o remédio? Ela ficava preocupada com essa questão do remédio, se eu estava tomando certo, se eu estava bebendo, né? Então, tudo isso a gente foi construindo juntos para que eu ficasse bem. Esse apoio é tão importante da família, sabe? É muito importante. Se não fosse a minha família, eu não sei onde eu estaria hoje, assim, como que eu estaria. Eu devo muito a eles por estar... Eu estou tão feliz, Mayra, por estar bem, sabe? Todo dia eu agradeço porque eu tenho hoje sanidade mental, porque hoje eu tenho equilíbrio, porque hoje eu tomo meu remédio todo dia bonitinho, sabe? Porque eu sei que precisa tomar essa medicação, eu sei que precisa fazer a terapia. Podia ter sido mais fácil se todo mundo tivesse um entendimento, né? Foi tão difícil porque a gente entendimento sobre o que estava acontecendo. Se eu tivesse desde o começo, lá na minha primeira depressão, se eu tivesse entendido que aquilo era uma depressão, que eu precisava de um tratamento tal, que eu precisava tomar um remédio, talvez eu não tivesse passado pelo que eu passei. Letícia, lembrando, né, para as pessoas que não sabem, a Letícia é daqui da Rádio Universidade, tem o programa Vambora Minha Irmã, né, trata de várias questões, né, as questões mais diversas, com entrevistas aqui. A Letícia premiada também, né, bem recentemente, o programa. E, enfim, vamos terminar falando sobre essa performance, né, fazendo um convite e lembrando, né, ela começa lá no Terminal da Integração e vai para a Praça dos Catraieiros, não é isso? É isso, eu queria convidar todo mundo. É uma performance muito marcante, que fala sobre essas questões, de algumas coisas que eu vivi, eu trago, né, para encenação. Começa às 5h lá no Terminal da Integração e a gente vai fazer um percurso até a Praça dos Catraieiros. Vou contar com a presença do músico Memel Nogueira, tocando sanfona. Pela primeira vez eu vou ter essa participação de um músico na performance
E eu espero vocês lá, vai ser lindo. Muito obrigada aí pelo convite de estar em entrevista aqui na Rádio Universidade. E 5 horas vai ser muito legal. Estou super feliz de ver esse trabalho caminhando, crescendo. E vamos nessa. Vambora! Vambora, né, minha irmã? Vambora, minha irmã. Muito obrigado, Letícia, pela simpatia também, né? Boa sorte lá na performance. Conte com a gente aqui, né? Para divulgar não só essas informações, né? Também culturais, mas também as de saúde mental, né? Que são muito importantes também. E todo mundo ligado, né? No Vambora, minha irmã, que é Toda terça. Toda terça, que horário, Mayra? 5h45. De 5h45. 5h45 da tarde, tá? O pessoal está informado aqui agora. Valeu, Letícia. Bom dia. Sucesso. Até mais. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Não há mais tempo para nada. Mayra Nogueira vem agora com Sessão das 8, muita música boa. Hoje, quinta-feira. Hoje, vozes femininas no Sessão das 8. Sessão delas. É isso aí. A gente volta amanhã com mais informações, com roteiro cultural, comentário esportivo de Paulo Pellegrini e muita informação. Até lá. DYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade.